Boa noite a todos. Que possamos nos sentir envolvidos pelos mentores amigos, pelos espíritos protetores que todos temos e que vêm em nosso socorro quando assim nós os chamamos. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema que está justamente atingindo um grande número de pessoas e que, na opinião de Divaldo Pereira Franco, é a epidemia do século XXI. Nós vamos ver que todos nós trazemos aflições. Nós estamos aqui justamente para evoluir, para buscarmos o nosso trabalho íntimo de autoiluminação. E às vezes, nesta proposta de nós buscarmos este caminho, onde nós temos que mudar condutas, comportamentos, nós nos pegamos muito aflitos. E François de Geneve é um espírito que faz um comentário no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, ele vai fazer um comentário sobre a melancolia. E ele diz o seguinte: se no transcurso dessa experiência, isto é, da nossa tarefa aqui na Terra, no desempenho das tarefas, observamos os cuidados, as inquietações, os desgostos esmagarem nossos ânimos da alma, sejamos fortes e corajosos para derrotá-los. Avancemos e encaremos sem temor, pois que as aflições são de curta duração e devem nos conduzir para situações bem melhores no futuro. Isso a gente deveria trazer na nossa mente, que as nossas aflições têm duração curta e elas servem para nos conduzir a situações bem melhores no futuro. Mas nós, dentro da aflição, não vemos como situações curtas. Ao contrário, quando a gente está mergulhado nas nossas preocupações, nas nossas dificuldades, nas nossas vicissitudes, parece que elas não têm fim. E aí nós acentuamos esses pensamentos de sofrimento, de tristeza, de vitimização, e nós emanamos esses pensamentos e atraímos, então, aquelas entidades que, porventura, estejam nessas vibrações inferiores. E aí desenvolvemos a obsessão. Então, nós aqui vamos falar das obsessões dos desencarnados para com os encarnados. E Kardec já foi buscar essa informação. Será que, ao emitirmos os nossos pensamentos de tristeza, nós vamos ser vistos pelos espíritos? E os benfeitores respondem que os espíritos podem nos ver, pois que constantemente nos rodeiam. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam do que não lhes interessa. Então vejam só, se nós amealhamos pensamentos de tristeza, de sofrimento, nós vamos atrair somente aqueles espíritos que tenham este pensamento, este interesse. Por quê? Porque os espíritos são atraídos somente pelas ocupações que se interessam. Esta é a lei de sintonia. A lei de sintonia nos faz entender que nós estamos encarnados e desencarnados, todos nos acotovelando. Se hoje aqui a gente tivesse o poder de visualizar os desencarnados, nós iríamos nos sentir assim, mergulhados naqueles coloridos que somos nós e naqueles outros que aqui eu representei como escuros, que seriam os desencarnados. Por quê? Porque os mundos dos encarnados e dos desencarnados não são separados, são constantemente interligados. Nós estamos mergulhados no mundo dos desencarnados.
Vejam só. Se nós tivéssemos aqui como um microscópio que visualiza os micróbios, os seres menores, nós pudéssemos, através desse microscópio, visualizar os desencarnados, aqui nós veríamos essa situação. Porque isto é uma lei de sintonia, uma lei universal. Nós nos sintonizamos com aqueles que são afins. Então, existe a lei de sintonia e a lei de afinidade. É que nem num dial de um rádio. Nós vamos trocando, quando chega uma notícia, ou uma música, alguma coisa que nos interessa, a gente para e sintoniza. Assim é. Eles estão vagando, os espíritos inferiores, porque os espíritos superiores sempre estão trabalhando. E eles entram em sintonia conosco. Se nós estivermos trabalhando, nós entramos sim em sintonia com os espíritos que também trabalham. E que por condição evolutiva também nos auxiliam. Mas se nós estivermos tristes, ou se nós estivermos raivosos, ou violentos, nós vamos atrair aqueles que por sintonia estão nos encontrando para a mesma finalidade. E é assim que nós vamos ver como nos influenciam esses espíritos. Além de entrarem em sintonia, eles nos influenciam. Ora, Kardec já perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os benfeitores respondem: a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam só. Eles não influenciam só nos nossos pensamentos, eles conduzem os nossos atos. Por quê? Porque nós, invigilantes, recebemos as orientações de espíritos inferiores, aqui nós representamos como um diabinho, e espíritos superiores, aqui representados como um santinho. Por que isso? Porque isso faz com que nós, recebendo as influências, estejamos neutros para decidir. A decisão é sempre nossa. Nós é que escolhemos com qual orientação ou influenciação queremos ficar. E assim, nós vamos ver que existem elementos de afinidade. Nossas emoções e pensamentos são atos, e atos são elementos dinâmicos, porque nós influenciamos e somos influenciados através de uma profunda comunhão telepática. Nós, ao emitirmos os nossos pensamentos, recebemos este mesmo pensamento potencializado por todos que estão pensando igual. Vejam só. Se emitimos pensamentos bons, recebemos esses pensamentos potencializados. Se emitimos pensamentos negativos, de pessimismo, de tristeza, de depressão, de violência, de raiva, recebemos potencializados por todas aquelas entidades que estão em comunhão telepática. Porque isso é uma lei universal. Nós, ao emitirmos uma vibração, uma energia, uma situação de pensamento bom, receberemos os pensamentos bons. Se emitirmos os pensamentos negativos, estes voltam potencializados. E a gente acha que somos nós a estarmos pensando nessa situação. Na realidade, a primeira ideia é que nós estejamos pensando. Mas depois, quando vem fortalecida, esta ideia passa a nos parecer que é nossa mesma. Então, esses elementos de afinidade são importantes quando a gente vai estudar o processo obsessivo. Esses pensamentos, quando bons, são jatos de luz, porque antes de serem emitidos, banham toda a constituição física ou espiritual do indivíduo. Mas quando são maus, são impulsos das trevas. Por quê? Da mesma maneira como
energia do pensamento é uma corrente mentoeletromagnética, ela funciona, e hoje se sabe através da física quântica, que ela funciona ora como partícula, ora como energia. E como partícula ela imprime as suas impressões no organismo antes de sair. Então, quando nós emitimos pensamentos bons, somos os primeiros a recebermos este jato de luz. Da mesma maneira que quando nós fortalecemos os pensamentos negativos, somos nós aqueles que nos imergimos nessas energias deletérias. E assim, a gente precisa distinguir esses tipos de pensamento. Kardec já foi perguntar: como então distinguir um pensamento sugerido se vem de um bom ou de um mau espírito? Às vezes a gente diz assim: bom, eu tenho que tomar uma decisão. Como é que eu vou tomar? O primeiro pensamento veio um, o segundo veio outro. Como eu devo decidir? Olha o que os benfeitores respondem: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então, como nós já temos o discernimento entre o que é bom e o que é mal, nós já podemos fazer essa distinção. E assim a gente vai entender esse processo como se dá. O que é então a obsessão? Nós vamos ver que esse introito que a gente fez é para que a gente conseguisse entender o mecanismo pelo qual se estabelece a obsessão. A obsessão vem da palavra latina obsessione, que quer dizer impertinência, perseguição. O Aurélio nos diz que é uma preocupação, uma ideia fixa, uma mania. A gente às vezes diz: estou com uma obsessão de fazer tal coisa, estou com uma obsessão de buscar tal outra, que é a nossa ideia de realmente realizarmos tal ou qual coisa. A psiquiatria diz que obsessão é um pensamento persistente e recorrente. É um pensamento persistente, recorrente, independente se nos causa bem ou mal, se nos faz melhores ou piores, se nós queremos ou não. É um pensamento recorrente e persistente. E o Espiritismo nos dá uma ideia mais ampliada, dizendo que obsessão é a ação maléfica persistente de um espírito sobre o outro. Vejam só. Nos dá uma visão espiritualista da situação. Obsessão é a ação maléfica, vejam só, ação do mal persistente de um espírito sobre o outro. E parece isso muito novo, porque o Espiritismo tem 156 anos, 157 anos, né? 156, desculpa. Na realidade não é. Quando a gente vai lembrar da passagem de Jesus, quando ele está passando por Gerasa, e ele se dá conta que chega para ele um espírito que habitava os sepulcros, e diz assim: o que queres de mim, ó Filho do Altíssimo? E Jesus pergunta a ele: qual é teu nome? E ele responde: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus justamente pergunta qual é teu nome, porque ele sabia, através da condição espiritual elevada do mestre, ele já sabia que eram vários a dominar aquele homem que vivia entre os sepulcros, nos cemitérios, que não era mais contido, porque muitas vezes ele fora algemado e ele rompia as algemas, ele agredia, ele usava de lascas de pedra e se cortava inteiro. Na realidade, ele era o endemoniado de Generasa, isto é, aquele indivíduo que estava sob a ação de espíritos inferiores num processo tão profundo
já lhe causava constrangimentos. Ele não tinha mais domínio sobre si. Então, nós vamos ver que a obsessão não é recente, mas Kardec vai explicar. Então, Kardec, há 156 anos, vai nos dizer que é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. E ela apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, essa ação, se ela lhe é permitida, ela se torna tão persistente que ela vai constranger o indivíduo, ela vai levar a alterações físicas e morais, a tal ponto que esse indivíduo chega a cometer situações de constrangimento e chega a levar a momentos que ele não domine mais a sua vontade. O Código Internacional de Doenças já reconhece, vejam só, o CID-10, que é o Código Internacional que todos os médicos usam, diz no item F44.3, define o estado de transe e possessão com a perda transitória da identidade com manutenção da consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. Vejam só, já está no CID-10, mas isso não quer dizer que os médicos admitam. Já está no Código Internacional de Doenças, fazendo uma diferenciação de que há uma situação que não é patológica do sentido físico, que ocorre por atuação dos espíritos. Esse é o texto. Tá? Então, vocês vejam como isso já está na medicina. Mas, apesar disso, a grande maioria dos psiquiatras entende que o homem não vai além da matéria física e, portanto, não admite a presença dos espíritos, muito menos o estado de possessão ou de transe. Mas já existe. Formas de obsessão. Existe de encarnado para encarnado. Isso aqui a gente verifica muito quando aquela pessoa não desliga da outra. Ocorre muito nos processos de ciúme, nos processos passionais, onde o encarnado não deixa que o outro se libere. Existe de encarnado para desencarnado, quando nós, ao lembrarmos dos nossos familiares, entes queridos que partiram, nós nos referimos a eles como pessoas que nos abandonaram, que nos deixaram, que morreram antes, e que nós, então, com esses pensamentos, exercemos um processo de obsessivo daqui para lá. Existe de desencarnado para desencarnado, porque nós, por deixarmos o corpo físico, não abandonamos a consciência de que temos. E partindo daqui, odiando, continuaremos a odiar do outro lado. A maioria que ocorre, e que é o que nós buscamos no tratamento na casa espírita, é quando ocorre a obsessão de desencarnado para encarnado. Quando aquele que está desvestido do corpo físico exerce uma ação maléfica voltado pela violência, pelo ódio, pela vingança, àquele que se encontra aqui na carne. A obsessão recíproca são aqueles indivíduos que, por exemplo, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, mantêm o ódio um contra o outro. E a ideia fixa, o homem fixando ideias negativas abre brechas para a obsessão. Somos nós quando mantemos pensamentos fixos
impulsos negativos, abrimos as nossas brechas para as obsessões. Vocês vão encontrar em alguns livros como autoobsessão. Este termo não existe por quê? Pela própria definição de Kardec, é o exercício de um espírito sobre o outro. Então, a autoobsessão não existe, existe a ideia fixa. Causas da obsessão. Por que nós mantemos esses vínculos de fazermos mal ou de recebermos o mal? Então, a vingança, o ódio, a inveja, a covardia que nós mantemos aqui, nós por deixarmos o corpo, não vamos perder esses nossos sentimentos. Condicionamentos viciosos, apego às pessoas e interesse em fazer o mal. Em geral, são esses aqui. A gente vai ver aqui que aquele indivíduo que muito sofreu ao desencarnar, ele leva consigo o ódio e quer ver o outro ou o algoz sofrer na mesma intensidade. Os condicionamentos viciosos são aqueles condicionamentos dos vícios sociais que nós temos aqui. O álcool, o tabaco, a drogadição, o sexo, a alimentação. Quando o indivíduo morre, ele morre o corpo, mas ele não morre. Ele, em essência, como espírito, ele não morre. Então, se ele era viciado, ele vai buscar a obsessão para obter aquela droga que lá no mundo espiritual não existe. O apego às pessoas, isso aqui também é aquele que desencarnou, mas não sai do seu lar. Porque ele tem apego ao seu filho, à sua esposa, à sua mãe, ao seu marido, etc. E os que têm interesse em fazer o mal são aqueles espíritos, na sua grande maioria, que eles muitas vezes exercem a obsessão, não porque eles nos conhecem de outras vidas, não porque eles se consideram vítimas das nossas incúrias, não. Eles, porque sofrem, querem fazer os outros sofrerem. Então, quando eles nos sintonizam em pensamentos negativos, eles aí aprofundam a sua ação de fazer o mal. Onde começa então a obsessão? Onde é que tem o começo disso? Como é que se inicia a obsessão em nós? Começa em nós mesmos. Aonde? Através das nossas imperfeições morais. Só está livre de uma obsessão um espírito perfeito. Então, todos nós estamos sujeitos às obsessões. Por quê? Porque se trazemos imperfeições, e elas são as que nos ligam aos espíritos imperfeitos, todos nós somos sujeitos. Então, o único que não estava sujeito era Jesus. Todos nós, a caminho dessa evolução, temos essa possibilidade da obsessão. Por isso que é importante a gente conhecer esse tema para nos precavermos, para evitarmos entrar nessa situação. E quais são as situações que nos levam a essas brechas? Principalmente aqueles sentimentos inferiores, que representam justamente as invigilâncias da nossa casa mental. A revolta, o ódio, as ideias negativas e todas essas situações que, hora ou outra, vez sim, vez não, nós ainda nos encontramos. Lembrando da ociosidade, lembrando da irritação. São pequenos momentos que nos conectam. Como a conexão ocorre por pensamento, e como o pensamento tem uma velocidade muito maior que a velocidade da luz, e a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, vocês imaginem como é rápido esse download que a gente faz com essa turminha aí, né? É simplesmente nós mantermos a casa mental sob a invigilância e nós baixamos a guarda e nos conectamos com essas
entidades. E como é que se instala, então, a obsessão? Vejam o que Sueli vai nos trazer nesse livro. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que, virulento, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Quando nós emitimos os pensamentos, os espíritos nos captam. Por quê? Porque nós emitimos formas de pensamento que se grudam no nosso perispírito como imagens. Então, os espíritos veem lá a imagem dessas zonas mórbidas e ali eles são atraídos. Então, quando a gente pensa que vontade de matar alguém, já emitiu o pensamento. Quando a gente pensa alguma coisa negativa, esta imagem se forma. E ao emitirmos, todos os que estavam por ali pensando, vamos matar alguém, retorna para nós este pensamento dizendo, mata mesmo, mata mesmo. Como a gente já não mata, então o que a gente faz? A gente emite pensamentos ruins. E fortalece assim esta ligação vibracional com as entidades inferiores. E quais os sintomas da obsessão? Por quê? Porque se eu sei como ela se instala, eu tenho que ver se esses sintomas eu já posso reconhecê-los. Vejam quantas sintomatologias nós podemos apresentar. Angústia, depressão, perturbação do sono, insônia ou pesadelos. Aqui é muito comum. O indivíduo sonha sonhos repetidos, mas não são sonhos coloridos. São sonhos de pesadelo, de sufocação, de estrangulamento, de situação de aflição. Mau humor, desinteresse pelo estudo ou pelo trabalho, isolamento social, alucinações e delírios muito comum. Alterações de comportamento. A pessoa vinha bem, de repente ela tem tristezas profundas e ela não sai daquela tristeza. Ou ela, quando se vê, ela está chorando, ou ela se isola e neste isolamento ela então tem essas ou alucinações ou constrangimento e ela começa a se comportar de maneira diferente. Sintomas característicos da síndrome do pânico é muito comum. Por quê? Porque os espíritos querem nos amedrontar. Aqueles que se sentem na condição de algozes, eles vêm para nos amedrontar. E como a gente tem medo de fantasma, entre aspas, porque a gente acredita que o espírito, depois que desencarna, vira fantasma. Não vira. Continua sendo o que ele é. E ele vai nos assustar. Por quê? Porque nós temos a culpa na nossa consciência e ele aciona o processo de culpa e aí nos amedronta. Então, o início da síndrome do pânico muitas vezes ocorre por ação espiritual. Pensamentos suicidas, desordamento sexual, etc. Os pensamentos suicidas, principalmente naqueles pacientes depressivos. Então, o paciente amealha aqueles pensamentos de negatividade, de situação que não vê saída, e daí ele pensa assim, e se eu morresse? E se eu me matasse? Quando ele emite esse pensamento, voltam para eles centenas, milhares de pensamentos. Realmente te matam. A vida não tem valor, e assim ele acha que é dele e fortalece a ideia. E acaba, 80% dos pacientes suicidas estavam em processos de depressão. Desregramento sexual, né? Todos os abusos da gula, do sexo, todos são sintomas de obsessão. Adenauer Novaes vai dizer que o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, entre aspas,
porque não existem vítimas no universo. Apoderando-se sutilmente da sua mente. Primeiro, o obsessor vem muito sutil, por isso que existem gradações na obsessão. Ele vem muito sutil e ele parece que é nosso pensamento, então ele atua diretamente na nossa casa mental. Dessa maneira, os espíritos não incorporam em nós. Cada corpo tem um único espírito, mas eles atuam diretamente no perispírito. O perispírito é aquele corpo perispiritual, isto é, o corpo do espírito. Ele atua dele para o perispírito do indivíduo encarnado, fazendo essa conexão mental. De tal maneira que o indivíduo acha, percebe que são seus os pensamentos. Muito sutil. Até que o obsessor realmente se instala na casa mental e comanda aquele indivíduo, até constrangendo fisicamente aquele indivíduo. E assim nos dá as diferentes gradações da obsessão: simples, fascinação, subjugação e possessão. Isso aqui é de acordo com o tipo de atuação do obsessor sobre o seu obsidiado ou sobre aquele indivíduo. A obsessão simples vai ocorrer então quando se dá simplesmente na casa mental. São pensamentos que, se a gente parar e realmente refletir, nós vamos ver que não são pensamentos nossos. E são sempre pensamentos que nos induzem ao mal. A fascinação já é um grau mais profundo da obsessão, onde o obsessor vai valorizar os nossos defeitos. Então, é aqueles que a gente chama que eles vão massagear o nosso ego. Vão nos trazer pensamentos de que nós, fortalecendo principalmente o orgulho, que nós somos competentes, capazes, que nós somos realmente aqueles indivíduos que sabemos, que compreendemos e que conseguimos fazer de tudo. Temos que cuidar ali. Por quê? Porque na fascinação, normalmente nós não percebemos a ação. Eles valorizam principalmente a imperfeição que nos liga a eles. E quando vem alguém dizendo: olha, Samira, isso não é correto fazeres, e a gente já se afasta daqueles que vêm nos orientar para o bem. Por quê? Porque nós não aceitamos que sejamos, então, obsidiados, no caso, fascinados. São os casos daqueles indivíduos que falam dos mentores. Meu mentor me mandou fazer tal coisa. Meu mentor me mandou me separar. Meu mentor me mandou vender a minha casa, né? São situações que ele está vendo até onde a gente realmente vai seguindo as suas orientações erradas. Na subjugação, já ocorre constrangimento físico. O indivíduo não perde a sua consciência, mas ele já faz atos e já comete atitudes que levam a constrangimento. São aquelas pessoas que parecem que têm ataques e que se jogam no chão. Elas têm consciência que aquilo não é delas, mas elas não conseguem segurar. E na possessão, então, nós vamos ter aqueles casos realmente, como era o caso desse que Jesus, o endemoniado de Gerasa, que Jesus vai fazer porque ele se autoflagelava, porque na realidade não era ele que estava no comando da sua ação. Ele se deixou levar neste processo de aprofundamento da obsessão. E isso é importante porque nós temos que entender por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal. Vejam só, às vezes a gente diz, mas por que então Deus permite, se eles só fazem o mal e Deus mesmo assim permite?
Kardec faz, mas vejam a resposta dos benfeitores. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Nós ainda habitamos um planeta de provas e expiações. Isto é, o nosso passado ainda precisa ser expiado ou provado. Nós ainda não temos firmeza no bem. Por isso que servem de provas. E os benfeitores continuam. Tu, por isso, passas pelas provas do mal para alcançar o bem. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. A gente diz, não, mas como que eu vou atrair um espírito mal? Por quê? Porque nós ainda trazemos o mal dentro de nós. As imperfeições, porque estamos no processo evolutivo, porque ainda não somos perfeitos e precisamos aceitar esta condição de espíritos imperfeitos para nos ajudarmos a sair desta situação. Técnicas utilizadas pelo obsessor. Isso é muito importante. Por quê? Porque os obsessores são espíritos imperfeitos, mas não são espíritos burros. Ao contrário, são muito inteligentes, são estrategistas. Eles sabem como se utilizar. A primeira dela é a ação persistente. Como pela própria definição, eles insistem, porque sabem que nós fazemos que nem com as crianças. As crianças querem. A gente diz que não, de repente a gente diz, tá, então vai. Eles fazem igual. Ação persistente, eles sabem que nós somos frágeis, fracos de vontade. Então, eles persistem na sua ação. Tem a telepatia. Eles estão conectados conosco. Então, a técnica de alguns obsessores é essa. Eles ficam conectados conosco a tal ponto de que nós não conseguimos pensar em outras coisas. E mantemos essa conexão muito próxima no dia a dia. O terceiro tipo é a hipnose. Muitos indivíduos obsedados, eles são hipnotizados pelo seu obsessor. Quando a gente vai falar, mas então, tenta ler um livro. Eu não consigo, eu começo a ler e durmo. O Divaldo dizia, então vá ler de pé. Não leia na cama, leia de pé. Quando eu assisto uma palestra, eu fico com sono o tempo inteiro. Por que isso? Porque se eles te mantiverem na hipnose, tu não vai ouvir, tu não vai te esclarecer, tu não vai te libertar. Eles não são burros. Eles sabem das nossas imperfeições. Muitos deles, a maioria, nos estuda, nos acompanha no dia a dia, para saber da nossa fraqueza. E depois agem. Eles não têm outro interesse. Por quê? Porque eles nos veem como objetos da sua vingança, ou do seu ódio, ou da sua necessidade. Então eles não têm outro interesse. Eles morreram, sabem que não morrem. Eles não precisam lutar, trabalhar para sobreviver. Então eles fazem a gente o seu foco. Então, a hipnose é muitíssimo utilizada. Então, às vezes, quando a gente atende as pessoas que estão sofrendo de obsessão, a gente sempre diz, quando está assistindo uma palestra e está com sono, ou não quer ficar, levante e tome um gole d'água, fique de pé no canto da sala, não se constranja, porque a ação é hipnótica. E isso está muito bem desenvolvido nos livros da doutrina espírita. Outra ação é o envolvimento fluídico. O obsessor envolve o seu objeto da obsessão nas suas energias pestilentas, nas suas energias negativas, nas suas vibrações de baixo poder vibratório. E esse envolvimento fluídico como que se torna como que um manto sobre aquele
obsessor. Normalmente essas técnicas são conjuntas, eles não fazem separado. Eles se utilizam de muitas técnicas juntas. A ideia fixa, outra técnica utilizada pelos obsessores. Eles plantam uma ideia na nossa cabeça e nós achamos que é nossa. E eles fomentam aquela ideia e fortalecem aquela ideia. A tal ponto que no livro Memórias de um Suicida, a Ivone do Amaral Pereira vai dizer que até o momento do suicídio o obsessor está ali fomentando a ideia do matar-se. Quando o indivíduo ou se enforca ou dispara, ele se afasta, o obsessor, para que o indivíduo sinta todas as consequências do seu ato suicida. E esta é a maneira da ideia fixa, de tal ponto que este obsessor se sinta recompensado quando consegue atingir o seu objeto de ódio, de vingança. E por último, a magnetização. A magnetização, e isso a gente vai ver em vários livros da série André Luiz, de Chico Xavier, a magnetização é quando os indivíduos emitem vibrações maléficas com intenção de fazer o mal. Não é só a vibração do envolvimento fluídico, é a potencialização das emanações vibratórias sobre aquele indivíduo. Como no passe, nós recebemos as emanações do alto, fortalecidas pelo passista, que mentaliza a potencialização dessas emanações positivas. No caso dos obsessores, é o mesmo sentido, só que para o mal. Ele potencializa as suas emanações, envolvendo então aquele indivíduo no mal. Existem também as obsessões infantis, né? Isso é muito comum e é importante que se saiba, porque a gente diz assim, mas como que uma criancinha, como que um anjinho tem um obsessor? O corpo é de criança, mas o espírito que está ali dentro, às vezes é muito mais velho do que seus próprios pais. Então é muito comum a obsessão na criança. E quem não lembra do filme, né, O Sexto Sentido, onde aquele menininho, ele tinha as obsessões, porque ele causava tanto medo àqueles espíritos desencarnados e todos mal formados, né? Mas era um processo obsessivo. Por quê? Porque a criança tem a conexão com o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, porque ainda o cérebro está em formação, protege a criança dessas visões. Então, quando ocorre, nós precisamos ver que tipo de ambiente espiritual está ocorrendo na casa, para que a criança, então, visualize espíritos desta categoria do mal. Mas, afinal, quem é esse obsessor? É aquele que nós devemos esconjurar, excomungar, tratá-lo mal? Não. O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de século em século e vão aos milênios. Aí a gente vai ver que são os espíritos que provocam as obsessões, procedem, na maioria dos casos, por vingança pelo que sofreram em outras existências, por estarem sofrendo e querendo que outros sofram, e também por covardia. Nós vamos ver que esses espíritos, eles também sofrem. Nós vamos ver que eles não têm que ser banidos, eles têm que ser acolhidos, eles têm que ser orientados, esclarecidos, porque eles também sofrem, e porque estão sofrendo, eles querem que outros sofram, porque eles ainda não atingiram o conhecimento, o esclarecimento de que poderão também vir a sentir a felicidade, onde quer que se encontrem, como quer
quer que esteja. Então, é importante a gente lembrar que o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. É isso que a proposta da doutrina espírita faz. Ela acolhe o obsessor, porque é um irmão nosso, porque somos nós em outras vezes, porque fomos nós em outras vidas, e que também não tiveram acolhimento e foram, então, agredidos. Eles devem ser acolhidos e esclarecidos, que eles também atingirão a plenitude. Mas há uma situação em que nós precisamos chamar a atenção: transtornos mentais e obsessão. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes de tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético pelo passe, quer médico para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Existem casos de loucura que começou no processo obsessivo. Por quê? Porque inicia pelo espírito, mas vai se refletir no corpo físico. Todas as nossas doenças iniciam no espírito e se refletem no corpo físico. Então, às vezes, nós vamos ver que tudo poderia ter sido muito controlado se fosse orientado numa casa espírita séria, onde se faz um tratamento com o trabalho magnético antes de que precise chegar ao médico. Divaldo também diz nas palestras dele que mais do que a metade dos pacientes hospitalizados em nosocomios para a mente são, na realidade, pacientes atingidos por obsessão e não por loucura. Quais as consequências da obsessão? Olhem só: loucuras, suicídios, desencarnações prematuras, desequilíbrio familiar, doenças físicas. Claro, se há outras entidades agindo através dos meus pensamentos e dos meus atos, é claro que essas entidades não vão querer essa harmonia. Por quê? Porque os benfeitores nos orientam, não nos impõem nada. Os benfeitores só nos orientam. Então, nós acabamos levando a todas essas situações. No livro Libertação, neste livro aqui, do Chico, pela psicografia ditado por André Luiz, de 1949, ali está relatado um caso bem característico. Era a história da Margarida, filha de um juiz, que inadvertidamente ele condenou à morte, condenou à prisão um sentenciado. Mas esse sentenciado estava acusado injustamente. E o que ele faz? O pai dele, quando desencarna, fica com ódio mortal desse juiz e ataca a filha do juiz, mantendo ela num processo de alienação mental durante muito tempo. Até que os mentores vêm, instruídos então por Gúbio, o instrutor deste livro, e leva André Luiz, que relata neste livro, então, todos os indivíduos relacionados com este caso de obsessão. Por isso que o nome é libertação. Quando ocorre a libertação desse processo obsessivo muito grave, onde estava levando a Margarida num processo de alienação, e ela se encontrava prostrada. De tal maneira, o obsessor desvitalizava a Margarida, deixando-a no leito, mas sem intenção de que ela desencarnasse, para que justamente ela sofresse e o pai sofresse. Daí vocês podem dizer assim: mas então, se ele queria atingir o pai, por que atingiu a filha?
Por quê? Porque ela tinha também débitos diante das leis de Deus. E por isso Deus permite, então, que nós tenhamos esse tipo de obsessão, se nós ainda temos que resgatar os débitos. É uma literatura recomendada. Obsessão, afinal, tem cura? Tem. Como é que nós podemos nos desvencilhar dessas entidades? Desobsessão é o tratamento. É o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. E essa terapia, ela constitui de várias coisas. Clínica, quando há já necessidade de apoio médico, psicológico. Por quê? Como eu falei, já existem alterações em alguns casos. E há necessidade de medicamento. Então, a gente vai ver que a medicação utilizada, principalmente na psiquiatria, ela restabelece as funções normais neuronais, mas está tratando o efeito e não a causa. A espírita, através de passes e do estudo da doutrina, não para se tornar espírita, mas para compreender a faculdade de que é possuidor. E a pessoal, que eu sempre digo que é a mais importante, que depende do indivíduo obsedado ou obsidiário, que é a oração, a leitura, o comportamento, a mudança de comportamento. Se o que me liga ao obsessor é a minha imperfeição, eu tenho que mudar essa fonte de conexão com ele. E assim, nós temos que lembrar que nós temos um espírito protetor chamado de anjo guardião, que é um espírito mais evoluído que nós, que aceitou a tarefa de nos reconduzir para o bem. Então, muito mais do que nós, ele nos conhece. Então, é importante a gente lembrar que nós temos um anjo de guarda. Não só quando somos pequenos, quando crescemos também. Esse anjo nos acompanha toda a vida e às vezes várias vidas. Por quê? Porque se nós evoluímos, ele também evolui. É tarefa da vida dele nos acompanhar. Então, quando a gente faz a oração, buscar o anjo de guarda. Não é repetição que a gente sempre faz. Chama para o teu anjo de guarda, pede auxílio. É porque realmente é assim que funciona. Ele aceitou o encargo de Deus. E ele quer nos ver evoluir. Então, que lembremos sempre disso. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Kardec vai perguntar. E os benfeitores respondem, sim. Porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, quando a gente cortar isto, a gente se desvincula. Então, depende de nós. Então, aqui, insistindo na pergunta, por que meios pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? E os benfeitores respondem, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles queriam tomar sobre vós. Nós temos sim condições de romper a conexão, mas depende de nós. A casa espírita, eu sempre coloco, a casa espírita auxilia, ajuda, mas é fundamental que o indivíduo obsedado também queira se ajudar. A companhia dos bons espíritos vem pela iluminação interior, com a mudança dos pensamentos, juntando a vontade e fortalecendo, então, a prática do bem. Quando nós nos voltarmos à prática do bem, em qualquer situação, nós aí atrairemos a companhia dos bons espíritos. Porque os maus espíritos sempre vão nos impelir a cometer o mal. Vão nos impedir de fazer o bem. Então, se a gente praticar o bem, não importa em que situação a gente se encontre, nós estaremos convidando os benfeitores a estarem conosco. Porque nós temos o livre-arbítrio. A doutrina espírita nos diz que
O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. É que nem um conselho. Eu posso aconselhar alguém, se ele não quiser ouvir, o problema é dele. Então nós sempre podemos fechar os nossos ouvidos. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime prece da oração dominical. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal. É assim que nós podemos romper o arrastamento. Se eles insistem, e eles insistem, porque sabem que nós somos frágeis, mas a gente se mantém firmes e fortes, disciplinados, orientados para buscar o tratamento, eles desistem e vão insistir para outros. Então, a terapêutica espírita é o que todos já conhecem aqui na casa, mas o que nós buscamos é principalmente a autoiluminação daquele indivíduo, porque é ali que é a conexão. Então, esta autoiluminação ocorre na autodesobsessão. É o esforço do próprio indivíduo na sua transformação moral. O obsediado é convidado ao pensamento reto, ao equilíbrio das emoções, à meditação, ao trabalho cotidiano, lembram da ociosidade, a evitar os vícios e tudo que provoca a instabilidade emocional. Assim que se rompe. A prece é um meio eficaz de curar a obsessão? Só basta a prece? Vejam que os mentores respondem. A prece é tudo um poderoso auxílio, mas acreditarem não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus dá assistência àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsidiado faça, por seu lado, o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Não adianta só orar. Nós temos que agir. O tratamento, então, das obsessões. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se constituem os únicos meios de afastar os maus espíritos, que reconhecem como seus senhores aqueles que praticam o bem, enquanto que as fórmulas lhes provocam o riso do mesmo modo que a cólera e a impaciência os excitam. Aquela história de sai deste corpo que não te pertence, vá direto ao Satanás ou qualquer outra fórmula, seria até fácil, mas não funciona. O que funciona é a prece e o esforço sério. Não existem fórmulas, não existem pós mágicos, não existem amuletos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É a conexão. Aquele que quer se conectar com o bem tem que praticar o bem, senão não consegue. As dificuldades na cura, já estamos no final. Por que muitos não se curam? Porque querem imediatamente a cura e não tem a continuidade. Por que isso? Porque a instalação é lenta. A desinstalação também é ao mesmo tempo. Não existe passe de mágica. Eles têm que ter certeza que a gente não vai cair mais na tentação, na lábia, na situação de nos perdermos. Também a indiferença ao esforço próprio. Eu fui uma vez na casa espírita, não senti nada, não melhorou nada, não vou mais. A necessidade de mudança interior. Esta é fundamental. Como a gente não muda, a gente quer de fora para dentro, não vai ocorrer mudança. Não são poucos aqueles que, logo que melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso.
A maioria, e eu sempre digo isso, os espíritos inferiores, porque são inteligentes, eles se afastam. E daí o obsediado acha que está bem. Então ele nem vai mais para o tratamento, não toma mais o remédio. O que eles fazem? Daí eles retornam novamente. Então a gente acha que não adiantou. Por quê? Porque o remédio precisa de no mínimo 6 meses, como diz Kardec na Revista Espírita. Agora vocês imaginem eu num atendimento fraterno e digo, olha, você vai precisar 6 meses vir na casa espírita para tratar a obsessão. É claro que não vem. Então o que a gente faz? A gente solicita que venha um mês, disciplinadamente, o mês seguinte, para daí, conscientizando-se, esclarecendo-se, liberta-se. Porque nós que militamos na doutrina espírita, temos que dar os instrumentos para a pessoa se libertar. Eu não posso estar aqui como bengala. Eu tenho que fazer a libertação. A libertação é a pessoa se conscientizar. Então, até que nós nos conscientizemos, é preciso vir. Quando eu já consigo andar sozinho, eu não preciso mais da bengala. E é isso que muitos não entendem. Por isso que correm daqui para lá, para colar, porque não sabem ou não despertaram que a cura está em si mesmo. Reflexão. É natural que esperes auxílio, mas é necessário que te auxilies. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. No livro Encontro Marcado, de Emmanuel. Lembremos de Jesus quando ele disse para nós vigiarmos e orarmos. Vigiarmos os nossos pensamentos e orarmos pelos nossos companheiros de jornada. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto ele está a caminho. Por quê? Porque estamos sempre em contato com os bons e maus espíritos que se vinculam na Terra. A escolha de sintonia é sempre nós. Nós é que escolhemos. E assim a gente tem, ou não, o amparo dos benfeitores. Aqui nós temos alguns livros para quem se interessar e finalizamos agradecendo a paciência de vocês e desejando que todos tenham uma feliz semana conectada com os benfeitores amigos. Vamos fazer a prece e passarmos aos passos.